Olá, Rede Jovem, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, a classe de jovens, que nesse trimestre nós estamos falando sobre o livro de Josué e quero te convidar, a assistir essa aula, assistir esse vídeo e ter mais riqueza ainda de conhecimento daquilo que registra a palavra de Deus. Isso é bênção para nós, Hoje a nossa aula vai falar sobre os aspectos da liderança de Josué, os aspectos da liderança no sentido geral, e eu creio que vai acrescentar muito para nós, amém? Quero te convidar a fazer uma oração nesse momento, para nós iniciarmos a nossa aula, amém? Senhor, te louvamos, te exaltamos, e para nós é maravilhoso, Senhor, meditar na Tua Palavra, conhecer a Tua Palavra. Então, Senhor, que esse vídeo, que essa aula, Senhor amado, traga aos nossos corações o acréscimo da fé e que nós venhamos desejar, Pai, exercer o ministério que o Senhor nos confiar nessa terra, que nós venhamos ser mais obedientes a Ti, que venhamos trilhar os Teus caminhos e a Tua vontade, Senhor amado, sempre com os nossos olhos em Ti. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Segue então a nossa aula. Deuteronômio capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés há 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Muito bem, então nós vemos um novo tempo para o povo de Israel. Moisés morreu, ele foi pranteado em sua morte, houve o tempo de luto. Nós vimos no texto bíblico, foram 30 dias, o povo de Israel chorou, pranteou a sua morte, Moisés deixou um legado maravilhoso e Josué foi chamado por Deus. Moisés já havia abençoado Josué, Josué por muito tempo foi aprendiz de Moisés. E a gente vê no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 2, o Senhor chamando Josué, dizendo a ele: levanta-te, E esse é um grande segredo para aqueles que se colocam nessa posição de liderança, de ouvir a voz de Deus, de saber qual é o momento, o tempo certo para se colocar à disposição e na posição de líder, Para ocupar aquele espaço, aquele posicionamento mesmo de liderança. Há um tempo, há um momento certo para isso. Josué soube esperar o seu momento, o seu tempo certo, e o Senhor o chamou no tempo certo. Josué foi cheio de sabedoria, O Senhor derramou sobre ele uma coragem, uma fé, uma sabedoria, uma porção especial de tudo isso, para que ele tivesse também iniciativa, No capítulo 1 ainda nós vemos, Deus falando com Josué, dizendo: passa adiante com este povo, passa este Jordão, Então essa foi uma atitude que Josué precisou tomar, como iniciativa, como quem está realmente ocupando um lugar de liderança. O povo passou a ouvir, sim, Josué, assim como o povo ouvia Moisés, o povo passou a ouvir as diretrizes, o comando de Josué.
porque a unção do Senhor estava sobre ele, né? Então essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. Amém? Bom, gente, nessa segunda parte da lição, vai trazer para nós a reflexão acerca de conselhos para a conquista da Terra Prometida, né? E foram conselhos bastante práticos para os israelitas, especialmente para Josué, que estava essa nova liderança, né? E foram conselhos bastante práticos, né? E aí a gente vai falar sobre esses conselhos e vai refletir sobre como nós podemos usar esses conselhos para nós hoje, como jovens cristãos, né, que desejam alcançar a Terra Prometida, a salvação, porque esse é o nosso maior objetivo como cristãos, né, alcançar o nosso lugar no céu, perto do nosso Senhor. Amém? Então, 3 conselhos aqui que a lição aborda. O primeiro é não despreze ninguém. O segundo é não se esqueça de Moisés. E o terceiro, viva, pregue e medite nas Escrituras, tá? Por exemplo, o primeiro conselho para Josué, em sua nova liderança, foi exatamente esse, né? Eles estavam caminhando da Terra Prometida e, assim como hoje, eles eram diferentes entre si, né? Certamente havia ali pessoas com personalidades diferentes, com limitações morais, espirituais, diferentes uns dos outros, né? E na verdade era um desafio para Josué, né? Saber lidar com as pessoas. O relacionamento entre as pessoas é sempre muito difícil, porque nós somos diferentes, né? E o Senhor trouxe esse conselho para Josué de não desprezar ninguém, né? De usar as pessoas nas situações onde elas tinham habilidade de serem usadas. E assim nós hoje também, né? Eu sei que muitas vezes a gente acaba se prendendo às nossas diferenças, quando na verdade nós deveríamos pensar o contrário. Nós deveríamos pontuar e observar as nossas habilidades que são diferentes, mas que sendo usadas de forma para o mesmo objetivo, para a mesma finalidade, né, traz um complemento para a obra de Deus, para o trabalho na casa do Senhor, né? Então, nós não devemos desprezar uns aos outros, principalmente por conta das nossas diferenças, porque nós sempre seremos diferentes mesmo, como seres humanos nós somos diferentes, mas a gente deve observar as nossas habilidades e focar nisso, né, para a gente caminhar junto, como a história dos porcos espinhos, né? Eles encontraram uma maneira de se arrumarem ali, de se ajeitarem, de se ajeitarem entre os espinhos foram se encaixando e eles continuaram a caminhar juntos, né? E nós, como povo de Deus, devemos agir assim também, né? Não entre, gente, em polêmicas em redes sociais, não entre em discussões, vãs conversações. A palavra de Deus nos alerta sobre isso. Nós somos a igreja do Senhor e precisamos andar unidos. Nós precisamos, como igreja do Senhor, andar unidos, né? Então, assim, é algo realmente para a nossa prática de vida. A gente precisa estar sempre olhando sempre a parte boa do outro, né? E orando por aquilo que, de repente, a gente perceba que faz o outro não crescer tanto. Ore pela vida do outro, né? Evite ficar falando do outro, pontuando essas coisas, mas ore pela vida dele, porque Deus te ama igualmente, como me ama, como ama o outro, né? Deus nos ama de forma igual, né? Ninguém é melhor nem pior que ninguém. Nós somos iguais diante do Senhor, tá? O outro conselho foi não se esquecer de Moisés. Por muitas vezes, o Senhor pontuou isso para Josué, né? No capítulo 1, no versículo 3, versículo 5, versículo 7, o Senhor fala assim para Josué, ó, como fui com Moisés, serei com você. Conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, eu também te ordeno. E outra coisa, como eu disse a Moisés, também te digo, Josué, né? Então é sempre uma maneira de nos fazer lembrar, né, da pessoa com quem nós aprendemos. E isso também é importante para nós.
Isso nos faz alimentar o sentimento de humildade. Nós precisamos entender que as pessoas mais velhas, mais experientes, elas têm sempre algo a nos ensinar. E nós precisamos ter esse olhar de humildade, né? De como aprendiz mesmo diante dessas pessoas, tá? Isso é importante para nós. Sempre ouvirmos os conselhos dos mais velhos, daqueles que são mais experientes, principalmente aqueles que conhecem a palavra e que têm uma vida pautada na palavra de Deus. Então, jovem, esse conselho é muito importante, principalmente para nós. Viu, jovens? Ok? Para nós jovens. Nós precisamos ouvir o conselho dos mais velhos, principalmente aqueles que têm a vida de acordo com a palavra, tá? É importante. E o outro, né, viver, pregar e meditar. Isso é essencial para quem deseja caminhar até chegar na Terra Prometida, né, gente? Viver a palavra de Deus, ser uma carta lida para o mundo. Muitas vezes a gente é tímido, né, fala pouco, mas a nossa atitude deve ser sempre condizente com a palavra de Deus. Nós precisamos ser uma carta lida para o mundo, tá? Falar sempre da palavra, isso é importante para que as pessoas conheçam a Deus, para que as pessoas conheçam que há um livro, né, que registra princípios de vida, que registra orientações de vida. Então a gente precisa falar da palavra de Deus, né, e tá sempre meditando. Isso aqui é muito importante que nós estamos fazendo. Parar para estudar a palavra, parar para meditar na palavra, isso deve ser feito todos os dias. Né? Aos domingos, a gente compartilha isso através da escola bíblica dominical, né? Mas assim, a gente deve ter uma vida diária de meditação na palavra de Deus, para que a gente tenha conhecimento bíblico, conhecimento da palavra. Isso é essencial para aqueles que querem realmente ser seguidor de Cristo Jesus e alcançar a Terra Prometida, tá? Bom, gente, essa última parte tem a ver com reconhecimento, compromisso e promessa, né? É o fechamento da nossa aula de hoje, tá? Que eu vou começar com reconhecer o nosso chamado, né? Josué, ele reconheceu o seu chamado, tomou o posicionamento que deveria. Deus falou com ele, né? Falou assim, não te mandei eu? Então, não temas, nem te assombres. E nós também, né? Muitas vezes a gente se acovarda. E a gente acha que, eu não sirvo pra isso, não dá tempo, eu tenho vergonha, não dá pra mim. A gente arruma um monte de desculpa, né? Mas quando Deus nos chama, nós precisamos ouvir esse chamado, valorizar isso e tomar o posicionamento que devemos, porque um dia nós seremos cobrados quanto ao chamado que Deus nos fez. Deveremos prestar contas diante do nosso Senhor. Então é importante ouvirmos o chamado de Deus, porque é Ele quem nos capacita, e se Ele nos capacita, Ele estará conosco, né? E aí a gente precisa alimentar a humildade no nosso coração para sabermos que é Deus quem está no controle, né? E aí a gente coloca em prática aquelas atitudes que nós vimos na parte anterior, tá? E aí eu quero falar também sobre as promessas, né? Porque o Senhor, Ele nos chama, mas também faz promessas para nós. A primeira promessa sobre prosperidade. O Senhor fala para Josué que o lugar onde ele pisasse a planta do pé dele, né? Aquele lugar seria dele. E isso tem a ver com realmente viver o chamado que Deus tem para a nossa vida. Prosperidade não tem nada a ver com riqueza, é um termo que está sendo muito mal interpretado, né? Prosperidade tem a ver com viver a vida abundante que Jesus veio para que nós vivêssemos. Está lá em João 10, né? João 10, se eu não me engano, 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse isso, né? Está registrado no Evangelho de João. E eu creio que a vida abundante que Jesus disse ali foi vivermos frutificando, né, na posição para a qual Deus nos chamou. Para que você nasceu? Qual é o seu ideal de vida? Né? Você nasceu para ser um bom professor? Você nasceu para ser um bom filho? Você nasceu para ser um missionário? Você nasceu para ser um médico? Nasceu para ser um bom advogado, exercer seus conhecimentos de direito? Nasceu para ser um evangelista? Nasceu para ser um músico, um levita na casa do Senhor? Eu não sei. Mas você sabe, porque isso começa a arder dentro do nosso coração. Então frutifique na posição para a qual Deus te chamou. Isso é prosperidade.
Isso é viver a vida abundante que Deus enviou Jesus para que nós vivêssemos, né? Então viva essa vida abundante, prospere para o mundo e prospere no lugar para o qual você foi chamado, né? Que Deus venha falar ao seu coração sobre isso. Outra coisa também que Deus promete é a derrota dos inimigos, a derrota dos adversários. Muitas vezes enfrentaremos lutas e o nosso maior adversário é o inimigo, né? E o Senhor promete que nós venceremos. A vitória já é nossa. Basta andarmos de acordo com a sua palavra, que a vitória é garantida. O Senhor nos promete, tá? E a presença dele, gente, a presença de Deus, que é algo maravilhoso. Porque a gente passa a situação que passar. Mas com a presença de Deus, nossa, tudo fica mais leve. Tudo fica mais fácil de passar, né? Porque a presença de Deus é maravilhosa, é especial, né? É única, é incomparável. Então, são promessas dele para nós. Eu quero convidar nesse momento, a gente vai ter uma participação especial do nosso querido amigo Rodrigo. E ele vai falar sobre o compromisso, né? Que é a última parte aqui da nossa terceiro tópico da nossa lição, tá? Então, ó, um grande abraço, eu me despeço aqui, que Deus abençoe a sua vida e vamos continuar orando uns pelos outros. Deus te abençoe. E aí, gente, tudo certo? E aí, pessoal, tudo certo? Venho aqui dar uma breve palavra sobre compromisso, né? Tá no final da lição aí. Então, venho chamar um pouquinho de atenção na parte aqui do tópico 3, subtópico 3.1. Reconheça o seu chamado. Aqui na lição fala que Deus botou ênfase nessa frase, né? Não te mandei eu, tipo assim, falando para José, eu te enviei para ser líder, mas eu tô contigo, né? Para José ter convicção que ele não estava sozinho, né? Que Deus estava no controle. E isso ajudou ele não a perder o controle, né? A ter foco. E essa frase que eu coloco nesse segundo tópico, que é dê o seu máximo. Aqui fala, o Senhor sempre pede compromisso, esforça-se, ou, em outras palavras, dá o seu máximo. Dá o melhor de si, nunca perca o foco. Muitas pessoas se envolvem com tanta distração, com tantas coisas, que perdem o foco do que realmente Deus quer, né? E é nessa frase que eu quero enfatizar, foco. Na palavra de Deus, Jesus mesmo, em Mateus 33, fala, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Assim como ele falou para José, né? Não te mandei eu estou contigo, entendeu? Se você manter o foco, você tem o compromisso de cumprir a obra que eu estou colocando em suas mãos, eu vou te sustentar. Aí eu também quero deixar mais um versículo para vocês, em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Também vou ler o versículo de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, que eu venho aqui com esses exemplos aqui, quer dizer, que eu venho aqui com essa palavra falar com vocês, mantenham o foco. Tipo, por exemplo, Davi manteve o foco em Deus, não no tamanho do gigante, né? Pedro ele não manteve o foco em Deus, né? Quando foi andar sobre as águas, né? Aí ele teve medo e caiu. Ele não manteve o foco em Jesus Cristo. Mantenha o foco, tipo Davi. Não perca a fé.
Não faça várias coisas ao mesmo tempo, ou ocupando seu tempo com outras coisas que não sejam o reino de Deus. Ocupe seu tempo com as coisas que vale a pena mesmo, que Deus quer que você ocupe, né? Que você edifique seu chamado, né? E é isso. Valeu, galera. Tamo junto.